Deus realmente abençoe a todos e que todos sejam muito bem-vindos e que então agora, com muita satisfação, eu apresento o meu amigo, professor, membro e diretor da Academia Brasileira de Artistas Florais, Valmir Praz, que vai nos trazer o seu aprendizado, a sua luz e toda a sua energia. Seja muito bem-vindo, meu amigo Valmir. Obrigado. Obrigado a todos. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui no stand da Aquaflor. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado ao pessoal da Aquaflor. E esse ano a gente vai falar um pouco sobre arranjos para a festa. Para quem não me conhece, meu nome é Valmir Paz. O meu Instagram é Valmir Paz, Designer Floral. Estamos também no YouTube. Temos um canal lá com muita novidade, muita coisa legal que vocês podem aprender. Bem como temos um curso online que está lá gravado e viajamos dando curso Brasil afora. Inclusive, próximo mês, o pessoal de Minas Gerais estarei lá em Belo Horizonte, no Mercado das Flores, nos dias 25 e 26 de agosto, onde vamos fazer um curso de arte floral básico. Seria para pessoas iniciantes. Eu sou membro e professor da Academia Brasileira de Artistas Florais, sou sergipano de coração, de Itabaiana, Sergipe, então é uma honra estar aqui na maior feira de flores da América Latina. Inclusive sou o único membro e professor do Norte e Nordeste da Academia Brasileira de Artistas Florais, tá? A nossa proposta inicial é fazer um arranjo para festa. E aí a gente pegou essa base, que é uma base de cerâmica, que é aqui desse stand ao lado. Isso, da Primavera. Utilizamos um corte de espuma F4, que é uma barra grande, um tijolo. E aí uma coisa que a gente não pode, não deve economizar é na espuma floral. De repente a gente diz, uma caixa dessa espuma é cara, eu prefiro pegar 4 tijolinhos, amarrar, mas de repente pode acontecer do tijolinho romper, quebrar e você perder todo o seu trabalho. Principalmente quando você faz o arranjo e transporta para outro local. Quando você faz no evento e aí de repente acontece de não precisar transportar, isso facilita bastante. Mas, de preferência, utilize cortes específicos para que não tenha esse problema de quebra. Aqui eu já coloquei algumas folhagens. Eu tenho o aspargo vassourinha, que é esse aqui. Tenho a folha de camélia, tenho essa dracena rubro. E aí eu já mesclei, olha, na minha composição, essas folhagens. O ideal é você utilizar um mix de folhagem. Nunca utilize apenas uma única. Quanto mais folhagens você utilizar, mais texturas vai ter seu arranjo e mais charmoso também. E aí, dando continuidade, eu vou colocar a Dracena Baby. E aí a gente vai trabalhar tons de rosa. E aí, nessa composição, você vê que eu já tenho essa Dracena rubro com algumas folhas pink, outras meio amarronzadas, e aí a gente vem para essa meio bordô. Então a gente está brincando numa combinação de escala de cores, tá? E aí eu vou colocar algumas Dracenas Baby dessa. Em posições variadas, e olha, eu coloquei uma naquela direção, desci aqui uma, vou colocar aqui atrás uma mais curta. E uma dica interessante, aqui a gente tem uma flor que ela está com corte reto. Para facilitar espetar a flor na espuma, eu faço um corte em bicel, que é aquele sentido da ponta da agulha quando a gente vai tomar uma injeção no hospital, no pronto-socorro. Aqui eu tenho uma área maior de superfície para beber mais água e aí a flor não murchar, não morrer.
do que esse aqui que é reto. Se quiserem passar para vocês darem uma olhada, e aí depois eu coloco na composição. Aproveitando que eu estou aqui na frente, posso colocar esse aqui. Esse arranjo que a gente vai trabalhar é o que a gente chama de arranjo desconstruído ou arranjo decorativo assimétrico. Ele não tem uma forma, ele não é redondinho, ele não é o arranjo bola. Aí a gente vai utilizar alguns elementos na composição. Aqui eu tenho, olha, a brástica, que é uma espécie de um repolho ornamental. Não se come, é específico para a decoração, tá? Ô Valmir, uma dica também, né, para aproveitar aí que você está falando das folhagens. Acho que todos nós estamos passando por um período de escassez de flores, não é? E o preço das flores está um preço um tanto que alto. Então, quando você usa várias texturas de folhagem, é bom porque você acaba economizando um pouco mais das flores. E está super na moda, é uma tendência, né, Valmir? Sim, inclusive tanto o evento masculino quanto o evento corporativo, eu costumo fazer grandes arranjos só de folhagens. Eu até vou postar, eu acho que agora, próxima semana, um evento que eu fiz que foi de 30 anos de um médico, e a gente trabalhou só folhas e sementes. Então, de repente, o cacho de uma palmeira, eu ia passando na avenida, saindo do trabalho, e aí, quando eu vi, eu disse, quero aquele cacho. Parei o carro na próxima esquina, desci, peguei meu podão, minha tesoura, fui lá, meia hora. Eu disse, mas você vai comigo. E aí, levei. Então, de vez em quando, a gente faz essas astúcias, né? Vai passando, vê uma folhagem legal, pega. E o ideal, quando você quer, de repente, experimentar se aquela folhagem vai servir ou não, é testar antes. Ah, seu evento é sábado. Na casa da sua avó tem um pé de uma planta lá que você acha lindo, mas de repente ela conserva bem no ambiente natural dela. De repente, se você espeta na espuma, ela pode murchar fácil. Ou se você mantém na água. Então, o ideal é, na quinta-feira, você tira, coloca na espuma, monta um arranjo, faz uma espécie de um laboratório, um teste. Não murchou, então no sábado você trabalha com ela. Porque já pensou você montar os arranjos todos, quando chegar próximo ao horário da festa, tá tudo murcho? Aí é complicado, né? Então, olha, aqui a gente já distribuiu algumas folhagens, já coloquei a brástica, e aí a gente vai distribuir outros elementos. Eu tenho aqui a boca de leão, que é uma flor espigada, e aí eu vou colocar algumas bocas de leões próximas, formando o que a gente chama de grupos. Então aqui eu tenho, olha, um grupo com a composição de 3 bocas de leão. Aqui nessa ponta eu posso colocar mais 3. E aqui eu formo um outro grupo. E aí eu coloco umas um pouco mais alta, um pouco mais baixa, para dar esse movimento. E aí eu posso trabalhar com grupos de 3, de 5, apenas uma. E esse arranjo eu posso estar utilizando tanto na mesa de doces, numa mesa de bem casado, bem como na recepção da festa, que seria um arranjo de grande impacto. Imaginou uma mesa lá na recepção do salão, na entrada, onde você coloca um arranjo desse maravilhoso. Assim que os convidados chegam, eles já ficam impressionados. Aí já imaginam, se aqui está dessa forma, imagine como não vai estar o cenário de bolo e doce. Então isso já começa a chamar a atenção dos seus convidados. E aí a gente às vezes chama de arranjo de grande impacto. Aqui eu tenho o lírio, eu posso usar ele tanto em botão como ele em aberto. E aí um cuidado é, quando o pistilo ele está maduro, ele solta o pólen. Tanto mela-flor como às vezes a mão, a roupa.
Então, principalmente quando é buquê de noiva, eu costumo tirar todos os pistilos, para não manchar o buquê da noiva e de repente ter problemas depois, tá? E aí eu vou colocar alguns lírios na composição. O Valmir, não sei se vocês perceberam, quando ele falou da boca de leão, ele falou, olha, aqui eu coloco 3, aqui eu coloco 1, posso colocar 5. Você percebeu que ele falou sempre número ímpar? Por que a gente sempre coloca o número ímpar de par quando você cria um grupo? Que o número ímpar dá a sensação de infinito. Se você coloca número de hastes pares, você limita a visão. O número ímpar, olha aqui, ó, uma mais longa, uma média, uma mais curta. Então você dá a sensação de infinito, tá certo? E aí, olha, eu fui distribuindo. Aqui eu coloquei 3, aqui eu coloquei 1, aqui eu coloquei 1. Se eu tivesse um outro pacote, eu distribuía também. Mais 3 em outro ponto, mais 1 em outro ponto, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho a celósia, olha, que aí alguns chamam crista de galo, que tem várias cores, às vezes tem no quintal da avó. E aí a gente vai fazer também um ponto com esse elemento. Aliás, que celósia! Vocês viram a cor dessa celósia? É uma novidade, é neon que chama. É maravilhosa essa celósia. E aqui eu estou colocando 3. Eu vou colocar aqui um ponto também com mais 3, que eu tenho outro pacote ali, tá? E aí a gente vai brincando com essa questão das cores, das texturas, para que nosso arranjo ele fique super diferenciado. E inclusive as pessoas vão olhar e vão ter aquela sensação de que, olha que bacana, olha como que tá bonito esse arranjo, olha a variedade de flores e de cores. E aí a gente vê que essa combinação, ela conversa entre si. Sabe o que eu percebi? Então, quando eu fui lá buscar, que isso aqui a gente teve que selecionar, gente, uma a uma. Eu fui lá no Veiling, entrei dentro da câmara fria e fiquei lá 2 horas para conseguir as flores que não tem flor. E aí, a hora que está escuro, você percebe porque que o nome neon, ela brilha, olha isso. No escuro ela acende, é interessante, ela fica igual neon mesmo. É muito bonita essa celósia. Ó. De repente, uma festa de 15 anos, fica com maravilhosa. temática neon, maravilhosa. Já vai encantar, porque aí quando ficar aquele ambiente escuro e bater a luz da boate, a flor vai acender. Muito bonito. É a tecnologia a favor da decoração também, né? Tem 3 tons, pode ver, ali tem um tom dourado, né? Um pink e um rosé, tudo junto. E aqui eu estou distribuindo Lisianthus, que é essa flor maravilhosa, que ela tem várias cores e uma durabilidade muito boa. E aqui ela veio com alguns botões, que são essa parte aqui verdinha. Eu acho super charmoso utilizar esses botões, inclusive para buquê de noiva, que aí dá uma leveza. Às vezes fazer a lapela para a flor dos padrinhos, dos noivos. Porém, eu tive uma noiva mês passado, que ela me mandou a foto de um buquê que ela viu lá de inspiração, e era rosa e Lisianthus, e tinha os botões. Aí ela, eu quero um buquê assim, mas não com essa florzinha verde, eu não gosto. E aí a gente segue o que o cliente quer, né? Que ele que está pagando. Então, olha, já estou distribuindo o Lisianthus. Inclusive, essa folha do Lisianthus, ela é perfeita para fazer também até acabamento. Então, se eu uso um pouco mais curta e ela tem flor na haste, eu aproveito essa folha também para fazer cobertura de base. E não murcha, tá? Dá para usar tranquilamente.
Em especial agradecer aí ao Nelson, um grande parceiro, que é da Vivantus, ele que nos doou esses lisianthus, viu, Valmir? Sabe o Nelson, que era antigo Nelson Sakata, como todo mundo chama, mas agora é da Vivantus. Cara, ele trouxe uns lisianthus espetacular, espetacular. E aí, olha, aqui, bem nesse ponto, eu já coloquei uma flor meio que caída, meio pendente. Que isso também dá um charme na minha composição. Aqui eu vou colocar uma um pouco mais alta, olha. E quanto que eu espeto de caule na espuma para evitar que murche? Então não tenha pena de empurrar a flor. Porque se você coloca ela meio superficial, ela pode tanto pender, cair e murchar. Então nesse caso o ideal é você espetar pelo menos uns 2 centímetros, que seria mais ou menos a quantidade aqui do tamanho do dedo. Para que ela fique firme na espuma e a água que ela precisa absorver para não murchar, ela retire da espuma. Então, coloque uma quantidade boa de caule lá dentro, tá? Vamos colocar agora a Astroemeria. E aí a Astroemeria, eu vou colocar um pouco já mais dentro do arranjo, que aí tanto vai fazer fechamento, como também vai brincar com as cores da minha composição. Olha. Colocando também aqui atrás alguns pontos. Esse pacote ele veio meio que colorido. Tem ali um branco, tem um chá. Mas a gente vai utilizar sem problema. E aí a Astroemeria também é uma flor que tem uma variedade muito grande de cores e que tem um preço bem acessível, né? Quer dizer, teve uns dias aí que não estava tão acessível, mas nem sempre. Porque lá em Aracaju eu às vezes costumo comprar de 25, 30, teve uma época que estava R$50 o pacote. Aí eu, misericórdia. Ô Valmir, uma coisa que eu sempre passo, né, para as pessoas, quando vocês fecharem um contrato, seja de um arranjo, de um grande evento, tomem muito cuidado para não fechar a flor, não pegar uma flor específica, e sim a cor. Tá? Que quando você fecha com uma flor, você está assinando e você vai ter que arrumar aquilo, e se não tiver, te dá problema até jurídico. Não é isso, Valmir? E o importante é lembrar que datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Finados, a flor praticamente dobra de preço. Então tenham muito cuidado com isso. Porque às vezes você costuma, sei lá, cobrar R$500 em um arranjo desse, e aí quando chega na época da festa, é véspera do Dia das Mães, você vai gastar 700 só de flor. E aí cobrou 500 e agora? Tem clientes que às vezes não quer nem saber, vai dizer, tá no contrato, já paguei, problema seu, entregue a festa. E tem outros que às vezes são mais maleáveis e diz, então veja o que a gente pode fazer, como que eu posso estar pagando uma diferença. Então às vezes quando o pessoal pede orçamento, geralmente eu costumo perguntar a primeira coisa, qual a data? Qual tipo de flor que você gosta e o que você não gosta? Porque quando ela diz, eu não gosto de rosas, então provavelmente eu não vou poder colocar rosa, eu vou poder colocar uma quantidade pequena. Mas aí é importante você prestar atenção a esses detalhes para não ter problemas juridicamente. Aqui eu estou distribuindo algumas rosas, também em grupos, tá?
E aí eu tento aproveitar tipo a curvatura da rosa. Essa, o caule, ela tá meio torto. Então eu vou colocar ela de uma forma que ela fique pendente. Que aí ela vai dar um charme também na minha composição. Olha que legal. Essa rosa, para quem não conhece, é a Sophia Loren. Oi, Sofia, em sua homenagem. Rosa Sophia Loren. Ela é maravilhosa, é um rosa envelhecido. Pode ver que, e ela dura, gente. A pétala dela é bem firme. Ela tem uma grande resistência. A gente está praticamente finalizando esse trabalho, tá? Eu vou só distribuir mais algumas rosas. E é um tipo de arranjo que a gente pode estar utilizando em inúmeros locais. Na mesa do bem casado, na mesa do buffet, na mesa de doce, na mesa de entrada, no hall de entrada. E aí você já começa a impactar os seus convidados com uma composição como essa. E vocês veem que a gente não gastou muita flor para essa composição. Foram 2 pacotes de celose, um de plástica, um de lisianthus, um de lírio, um de rosa e um de astroeméria. E como complemento, eu vou estar utilizando essa calandiva de corte. Para quem não sabe, a calandiva geralmente a gente utiliza muito ela de pote, né? Pote 11, pote 15. E ela é uma espécie de suculenta. Ela não precisa de muita água. Inclusive a folha dela, quando você espreme, ela sai água. Então tem que ter cuidado para a hidratação, porque tem gente que inclusive consegue matar cactos, consegue matar suculentas. Então vamos ter cuidado. Pouca água para elas. Em alguns pontos, eu vou colocando a minha calandiva, para dar uma espécie de fechamento na composição. Essas calandivas já faz algum tempo, tá, que ela foi lançada. Mas toda flor, quando é lançada no mercado, demora um pouco para poder pegar, vamos dizer assim. Hoje você já consegue encontrar a calandiva num preço mais acessível, em várias cores, e ela é muito bem-vinda e utilizada para flor de acabamento. Então, por exemplo, você não tem gipsofila, você não tem aster, você usa a calandiva. E dá para fazer trabalhos maravilhosos, tipo as lapelas para os noivos, tiaras para as daminhas. Dá para trabalhar bem com ela, tá? Pessoal, o som tá muito alto, muito baixo, tá bom? Tá ok? Coloca só um eucalipto. E aí eu vou estar utilizando algumas folhas de eucalipto. Esse é o eucalipto cinza. Existe o eucalipto verde, que a folha ela é diferente. Eu particularmente gosto mais desse. O outro lembra muito o eucalipto da planta, né, do pé de eucalipto. E eu acho que ele murcha mais facilmente. Esse não, esse tem uma durabilidade fantástica. E tem o mini eucalipto também, né, Valmir? O mini é maravilhoso, principalmente para buquês, eu acho. Que todo mundo chama de eucaflor. Então eu estou distribuindo algumas folhas de eucalipto na composição. Existem hastes que você tem uma dificuldade maior de cortar com o canivete e a faquinha. Então aí você pode utilizar a tesoura. Nunca utilizar a faca de serra, porque a faca de serra ela danifica a haste na hora que você vai cortar. E aí assim, infelizmente, muitas pessoas que trabalham como florista, eles têm a execução de um arranjo legal, bonito, porém às vezes eles não têm a técnica. E eu fui trabalhar uma vez numa festa que tinha um florista lá que
ele chegou com uma tesoura de cortar tecido. Aí eu, meu Deus, mas é o que vai ver, ele aprendeu, o que ele sabe, mas geralmente o ideal seria você trabalhar com a faca. Porém, fica a critério de cada um. Aí já trabalhei também uma vez com um que ele cortava com a faca de serra. Aquela faca que vem aqueles conjuntos da Tramontina que você compra o potezinho plástico com, sei lá, 5 facas de churrasco, 5 garfos, 5 colheres. E ele me apareceu com uma daquela preta. Aí eu, Jesus. Mas aí eu não vou estar falando, olha, não faça dessa forma, até porque ele foi contratado pela decoradora, tanto quanto eu. Então aí era uma questão da decoradora e dele, não minha. Bom, você quer o cúmulo do absurdo? No final do ano eu contratei um florista e não é barato, né? Vocês sabem que hoje em dia até que é caro. E eu acho que tem que ser cobrado mesmo, porque é um trabalho árduo, tem que valorizar. Mas, gente, tem tanta gente que são espectadores de flores, se julgam floristas, e simplesmente a ferramenta que ele usava era a mão. Ele quebrava as hastes e espetava. Ele quebrava. Aí eu olhei aquilo e falei, o que é isso? Eu falei, não, para, porque amanhã o arranjo vai estar todo murcho e quem vai ter o prejuízo sou eu. Por isso que a gente estuda, né, Valmir? Constantemente. Sim. A gente é membro da ABAF, para quem não conhece. A Academia Brasileira de Artistas Florais está aí para poder profissionalizar o nosso setor. Muito, investe. Amanhã temos o baile da ABAF, para quem não conhece, não percam, é fantástico, tá certo? Então tem que ter flor de qualidade, espuma floral de qualidade e o profissional também de qualidade. É um conjunto de fatores. E assim, ninguém sabe tudo. E a gente sempre tem que estar buscando aprendizagem, conhecimento. É um investimento caro. Não é barato para eu estar aqui. E aí eu já vi várias pessoas dizerem, você vai de novo para Olambra fazer o quê? Você já sabe tudo, você é professor, Então, justamente, eu vou buscar atualização, buscar conhecimento. Só que o som de lá também vem. E parabéns para todos vocês que estão aqui hoje fazendo isso. E quando eu decidi me tornar designer floral, trabalhar com flores, eu decidi ser o melhor no que eu faço. E no meu estado. E aí, graças a Deus, as melhores qualificações do meu estado na área de florista sou eu. Olha, e aí alguns legal. têm, Valmir é referência, graças a Deus. Mas estudei e busco ser o melhor no que eu faço. E eu não trabalho só como florista. Eu também sou farmacêutico, trabalho em hospital público, estadual e federal. Em 2 vínculos eu tenho. E aí trabalho com oncologia, é uma área muito sofrida. Os pacientes com câncer, de repente estão bem, na outra semana morreram. E aí a gente tem que ter, eu acho que, um ponto de equilíbrio. E de repente o meu é nas flores. Para não enlouquecer, a gente tem uma outra atividade para tentar despertar a mente. Então eu já estou finalizando esse arranjo, tá? Coloca só mais um eucalipto aqui na frente. Acho que esse aqui. E aí, olha, a gente tem um arranjo que é considerado de grande impacto, onde a gente tem flores de todos os lados. Se de repente fosse um arranjo que você fosse colocar na mesa do buffet e a mesa estivesse encostada na parede, onde as pessoas não fossem transitar, você poderia deixar só folhagem. Nunca deixe a espuma vazia. Coloque pelo menos a murta, uma cheflera, qualquer folhagem para fazer a forração. E eu lembro que eu vi umas fotos até no Instagram, uma pessoa fez uma decoração de uma igreja para formatura, fez o arco, a frente estava linda, belíssima, atrás o ferro com as espumas mostrando tudo.
Aí quando os formandos se posicionam para entrar na nave da igreja, tá lá o formando com a madrinha e aquele ferro com a espuma e os barbantes que ele utilizou para forrar, para amarrar. Então, assim, pelo amor de Deus. Gostaram desse arranjo? Muito bem, cadê a salva de palmas? É isso aí. Então ele vai trabalhar nas duas alturas, aí ele já deixou preparado, tem uma rainha margarida, né? Aster, Mariana. Quem de repente tem floricultura e tipo, ao tirar a borrachinha das flores, acho que não precisa cortar, jogar fora. Você tem como reaproveitar. Porque de repente você corta, joga fora e compra borracha. Então você está jogando dinheiro fora. Eu costumo guardar todas no bolso da minha pochete. E aí, às vezes, para que você quer? No momento eu preciso. E aí eu tenho lá em Aracaju uma produtora de flores tropicais, que é a Maracafé, e que aí eu junto e quando eu vou pegar material com ela, eu levo. E engraçado que às vezes quando eu chego lá, ela já diz: ai, que bom, já estava com saudade das minhas borrachinhas. Que ela diz: ah, meu filho, aqui eu já economizei R$20, R$30. E aí eu também estou contribuindo com o meio ambiente. E aí o plástico das flores eu separo, eu levo para os containers da prefeitura que tem de material reciclado. E a gente também tem que pensar no meio ambiente. Não é só produzir. Olha, aqui eu tenho um cone, eu já fiz uma cobertura de base. E aí, se vocês percebem, eu utilizei a folhagem voltada para baixo. Aqui na base eu coloquei ela reta, mas aqui eu já coloquei com caimento. O mesmo eu vou fazer com as flores. Quando eu for colocar as flores, eu vou tentar colocar elas voltadas para baixo, para que fique nesse formato piramidal. E aí, de repente, você pode dizer, e onde que você pode estar utilizando esse tipo de arranjo? Já imaginou você colocar na mesa de doces ou próximo ao bolo, uma composição com duas alturas diferentes, o bolo, depois mais duas? Então fica super bacana. Você fazer uma mesa posta e utilizar várias dessas com alturas diferentes na composição, também fica muito legal. E aí vai da sua criatividade. Ah, Natal, maravilhoso. Você pode fazer esse pinheiro, trabalhar com pinhas pequenas. Você pode estar colocando rosas e mini rosas nessa composição. E aí você vai e monta uma mesa para despertar o seu cliente. Porque aí, tipo, o cliente quer o que ele vê. Se ele não vê o arranjo pronto, raramente ele vai dizer, eu quero um arranjo assim, assado, bererê. Então, o que você poderia fazer para vender para o Natal? De repente, você tem uma cliente que tem uma condição financeira boa e que, às vezes, ela fica esperando alguma... E aí, o que é que a gente tem de novidade? Você já poderia, no mês de outubro, lançar tendência. Então, você vai, monta 2, 3 desse, pode ser tipo um grande, 2 médios, monta uma belíssima mesa posta e começa a postar no seu Instagram primeiro que todos os outros. Ah, outubro. Eu tenho uma parceira muito maravilhosa lá de Aracaju, a Jeane. Ela sempre está por aqui comigo, mas esse ano ela não veio. Que a gente lança o Natal em Aracaju em setembro. Ela foi para Recife semana passada para Florarte, que é uma empresa distribuidora, pega as últimas novidades, porque ela já foi em janeiro, terminou o Natal em dezembro, início de janeiro já teve o lançamento 2026. E agora ela foi comprar as últimas peças e dia 24 de setembro a gente lança o Natal. É um evento maravilhoso. E aí a gente transforma um galpão que tem ao lado da loja dela, que era estacionamento, num verdadeiro espetáculo.
e o povo vai lá tirar foto como se estivesse tipo em Gramado. São vários ambientes com várias árvores, tem a cadeira do Papai Noel. No dia do lançamento tem um coquetel maravilhoso, tem uma peça sobre o nascimento de Jesus Cristo, que é a importância maior do Natal. E aí ela já é tendência, já é referência lá em Aracaju. E o povo às vezes já fica perguntando, quando que vai ser o lançamento, que eu quero ir. Então, dia 24 de setembro a gente vai lançar já o Natal 2025, lá na Casa Oliveira Home Decor. E ela não veio, mas ficou com o coração apertadinho. Olha, eu coloquei já algumas hastes, tá? Super simples. A haste Mariana, ela também tem uma durabilidade muito boa. Então, de repente, se você precisa fazer 5, 6 cones tipo esse, já dá para você colocar a folhagem no dia anterior, já dá para você colocar alguns elementos. Pode, de repente, levar dessa forma e chegar lá só e colocando as flores para finalização, e assim sucessivamente. Meu café já esfriou, vamos sério. Quer outro café? Depois. Tá bom. E aqui, olha, eu já cortei algumas margarida rainha, e aí eu também vou colocar elas com esse movimento descido, olha. E você, de preferência, para um trabalho como esse, o ideal seria utilizar flores que não sejam muito grandes. Porque se você vai colocar aqui, tipo, uma rosa, a rosa ela tem um volume considerável. Na base ficaria até legal. Mas se você coloca uma rosa um pouco grande, aqui na parte superior já fica um pouco mais estranho, né? Desproporcional, na verdade. Então, de preferência, trabalhe flores de médias a pequenas. Ou até mesmo as flores maiores colocar na parte de baixo também, né, Valmir? E as menores em cima, que é como acontece na natureza. As menores você coloca embaixo e as maiores você coloca em cima. Uma questão também muito importante é a hidratação correta. Quem aqui tem dúvidas em molhar a espuma floral? Não adianta você colocar a espuma no balde, numa caixa com água e empurrar. Porque quando você empurra, que você está com pressa e precisa terminar a decoração e aí faltou espuma, isso daí pode fazer com que entre ar na espuma e naquele momento você tem dificuldade para poder garantir a qualidade e a quantidade de água para suas flores. Então a espuma ela deve ser molhada no tempo dela. Coloque o balde com água, a bacia, coloque a espuma vagarosamente e deixe que ela desça, sozinha. Não precisa estar empurrando, tá? Porque aí você vai fazer com que encha de ar no centro da espuma, e aí você vai ver que a espuma está leve e ela pode inclusive murchar suas flores. Então muita calma, nada de estar empurrando para que ela hidrate de forma correta. Pessoal, acabei de receber aqui que daqui a pouquinho, na finalização da apresentação do Valmir, vamos ter sorteios, hein? Olha. Espumas florais, acho que vamos ter até uns chocolatezinhos aí do parceiro da Viermont. Então, fique por aí, pegue sua senha daqui a pouquinho que vamos ter vários sorteios para vocês. Já pegou a senha, Sofia? Pegue a senha porque vai ter brinde. Minha sobrinha disse, olha, tio, hoje eu quero ganhar alguma coisa. Eles fizeram uma pochete assim para trabalhar que é um espetáculo. Até eu vou querer ganhar uma dessa, hein? Opa, eu também tô na fila, viu? Aqui eu vou colocar mais algumas margaridas rainha, tá? Pra gente fazer
a decoração desse cone. Olha que legal essa caixinha de espuma floral, que a Mini foi lançada ano passado, né? Até para vocês levarem, ó, ela é muito boa. Então daqui a pouquinho sorteio de espuma floral, de chocolates e da pochete também. Vale lembrar que daqui a pouco Georgia Guedes também vai se apresentar aqui, trazendo o tema Flores Permanentes. O Edinho, a nossa agenda está aqui no nosso banner, né? No final do dia eu também me apresento, junto com o Edgar. E também teremos a professora Tânia Santos. Não é necessário que você utilize uma quantidade muito grande de flores para um trabalho como esse. Eu quero também que a minha folhagem, e nesse caso aqui eu utilizei 2 tipos de folhagem. Alô? Ligou não. Ela também prevaleça. Então aqui eu usei a camélia, o eucalipto, e que aí já dá uma textura, uma sensação bem legal. De repente a gente vai fazer só a finalização com algumas hastezinhas de eucalipto, mas aqui próximo à base. E esse trabalho ele estaria pronto. Deixa eu só trocar aqui o microfone, tá, gente? A cheflera, para quem não conhece, é essa folhagem que você às vezes encontra na casa da mãe, da avó. Ela dá galhos enormes e tem uma durabilidade muito boa. E para fazer até centros de mesa, ela é bem legal. Você pode cortar as pontas ou não. Aqui eu tenho uma que eu cortei, que eu junto ela, olha, e venho com a tesoura e faço esse corte. E aí, às vezes, para fazer alguns acabamentos, eu prefiro ela cortada do que uma bem maior que a outra. Nessa composição aqui, eu não cortei algumas, então você vê que tem algumas passando. Mas você pode vir com a tesoura e fazer o corte, tá? Então, aqui a gente tem 2 cones, onde a gente pode estar trabalhando, tipo, numa mesa de chocolate, na mesa de doces, uma mesa posta, a mesa da família. Não só no Natal. Não quer dizer que esse corte de espuma tenha que ser utilizado somente no Natal. Eu posso fazer a mesa da família e trabalhando cones maiores, menores, e aí vai ficar super elegante. E façam uma composição tipo essa, com flores brancas, vermelhas, para Natal, para Réveillon, e lance em setembro e em outubro, para que seus clientes já vejam o que você tem a oferecer para a época do Natal. Não deixe para lançar início de dezembro. Lancem antes. Sejam mais espertos do que os seus concorrentes. Olha, a gente vai estar trabalhando agora um outro corte diferente, que é a bola. E aí eu deixei essa sem colocar folhagem para que vocês vejam como que a gente amarrou. Eu passei a fita em 4 pontos, dei um nó, coloquei um pedaço de palito qualquer. Esse palito pode ser palito de churrasco, pode ser um pedaço de uma haste de flor, de rosa, pode ser da murta, qualquer espécie de palito, para que não rache aqui e dê sustentabilidade, tá? E com essa parte aqui maior da fita, a gente vai pendurar a nossa bola para fazer a decoração. Você pode trabalhar, tipo, várias bolas, tipo essa, próximo à mesa de bolo, dando movimento, uma mais alta, uma mais baixa. Você pode estar trabalhando na recepção, fazer várias bolas, umas 8, 10 bolas dessa e colocar elas em alturas diferentes. Esse tamanho já é um diâmetro maior. E aí eu já fiz essa ali nos bastidores. Eu usei cheflera, dei um acabamento com eucalipto depois
e coloquei margarida, margarida rainha, mini rosa e a haste mariana. E aí, olha, de repente você coloca essa um pouco mais alta, a menor um pouco mais baixa, e você intercala várias bolas tipo essa na decoração. Até mesmo pode fazer tipo um aéreo na mesa de doce ou próximo à mesa da família. Ao invés de colocar arranjo rasteiro, você poderia colocar vasinhos com vela na mesa e trabalhar as bolas em alturas diferentes. Vamos terminar a primeira apresentação, em seguida a Georgia Guedes também vai começar a trazer e abrilhantar a nossa apresentação com o tema Flores Permanentes. Esses aqui, por favor. É isso. Agora ele vai começar outra já, Valmir? Sim. É isso? Então vamos tirar esses pirâmides daqui. E depois consegue para mim um pacote de haste mariana. Olha, inicialmente para fazer a forração eu já fiz lá dentro. Cortei a cheflera. Então eu pego e vou espetar a cheflera aqui na minha bola. Ah, pode ser o ruscos. Maravilhoso. Se tu tem orçamento para o ruscos, fique à vontade. E assim, o ruscos é uma folhagem que tem uma durabilidade muito boa. Eu fiz um buquê para minha mãe, tinha ruscos. As flores, depois de uma semana, murcharam. E aí a gente manteve os ruscos no vaso lá, trocando a água a cada 2, 3 dias. O ruscos durou 3 meses e meio. Eu já não aguentava mais, chegava na casa dela, o ruscos, meu Deus, esse negócio não morre não, mas assim, dura bastante. E aí, às vezes, o nosso orçamento para trabalhar com folhagem foge da realidade, né, a questão do ruscos. E lá a gente costuma trabalhar muito com murta. Não sei a realidade de vocês, mas a minha é murta. Aqui também. Tuia, adoro também trabalhar com tuia, porque inclusive a tuia, ela tem uma durabilidade também muito boa. A murta, quando chega velha, você balança a haste e praticamente não sobra nada. Então é complicado. Daqui a pouco. E Valmir, você sabe que em casa eu levei um buquê lá e ficou o ruscos. E aí a gente esqueceu de trocar a água, né? Ficou lá. Gente, ela seca, ela fica dourada. Vocês já viram o ruscos quando seca? Ele fica num formato, ela fica uma folha dourada, fica a coisa mais linda. Olha, e aqui eu fiz a cobertura de base da minha bola só com cheflera. E rapidinho, hein, Valmir? De repente você poderia fazer algumas assim, colocar uma quantidade maior, né? Para ficar um fechamento legal. E pendurar até só ela verde. Já ficaria também belíssimo. Eu deixei alguns intervalos, ela não está muito compactada, porque eu vou trabalhar flores e vou trabalhar também o eucalipto, tá? E o ideal quando você vai fazer é que você pendure em algum local. Porque tem ou às vezes eu apoio na mesa, não boto embaixo, vou preenchendo e depois coloco a folhagem de baixo e faço a finalização. Ou quando pendura, eu vou e finalizo. Ok? Ou tem o Marcelo aqui de cabide. Mas aí o amigo Marcelo, ele vai segurar pra gente. Não vai demorar muito, tá? E aí, olha, eu vou colocando algumas margaridas. Já vou distribuindo elas. Você pode trabalhar, como eu coloquei naquela, mini rosa. Pode trabalhar a calandiva, o calanchoê também. Vai dependendo do que você tem. Outras margaridas, eu gosto muito das mini margaridas. Aí tem um decorador
que é famoso, um florista lá de Aracaju, que às vezes ele diz, menino, você usa margarida, não sei porquê. Eu odeio margarida, coisa de pobre. Isso é porque meus clientes não são ricos. Agora, tipo, quando o cliente diz, eu não quero margarida, então ele vai pagar o preço das outras flores, óbvio. Mas quando não, a gente consegue mesclar a rosa, a astromélia, o lisianthus com margarida e que o resultado fica magnífico. Então, tudo tem seu preço, né? Se ele não quer margarida, então ele paga pelas outras flores que têm um custo maior. Não, até que dá para ir colocando. Tá tranquilo. E assim, se você quer trabalhar esses tipos de corte diferente, que às vezes nem sempre você encontra no distribuidor, pede com antecedência. Porque aí se você deixa para pedir na semana do evento, às vezes o distribuidor não tem e você pode correr o risco de não fazer o diferente porque você não pediu com antecedência. Então, programe-se. Pessoal, a importância do corte da espuma floral, ele te facilita o trabalho. Dá para fazer esse tipo de trabalho num AF1000, você cortar, lapidar, dá. Mas não é a mesma coisa e você perde um certo tempo. Então, quando a gente não tem, às vezes a gente se vira nos 30, pois né? é. Eu já fiz cone de F1000, eu já fiz bolinha de F2, de F1000, depende do tamanho que você quer. Aí de repente, eu vou trabalhar, eu quero uma dessa redonda para o sábado, eu não deixo para fazer na hora do evento. Eu posso já moldar ela em casa no dia anterior e já levar ela pronta. Segura. Ficou grande. Não, vou botar a haste mariana, porque senão também vai ficar muito escura. E vai sair ali da cor dos demais arranjos. Eu pedi ao menino para trazer, não sei se ele trouxe, tem esse. E aí, para quem ainda não segue, lá no Instagram, por favor, Valmir Paz, Designer Floral. Temos também o canal no YouTube com o mesmo nome. Temos curso online, tanto no Eduz, na plataforma Eduz, quanto na Hotmart. Vamos ter o curso presencial em Belo Horizonte, agora no mês de agosto. Estamos tentando levar de novo o curso presencial lá para Aracaju. Ano passado a gente teve, inclusive no distribuidor da Aquaflor, no Eduardo Flores. Foi maravilhoso. E aí vamos tentar colocar outras turmas. Em BH, acho que para quem não conhece, é lá no Flávio, né, Valmir? No Mercado das Flores, Galpão no Flávio, BH, né? Que era o Galpão BH, agora é Mercado das Flores. Agora é Mercado das Flores, legal. E aí, inclusive, também tem a Vieira Acessórios, que faz parte lá da empresa. Como que a gente está de tempo? Já acabou, né? Vou colocar. E aí o curso em Belo Horizonte vai ser 25 e 26, se eu não me engano, de agosto. É uma segunda e terça. Eu chego no domingo, o curso é segunda e terça. Inclusive o Flávio vai estar amanhã aqui na feira, ele chega, eu acho que hoje à noite. E a gente vai gravar aí uns conteúdos para fazer a divulgação também de novo. De repente você não é de BH, mas conhece alguém de lá e que quer aprender arte floral, então já passa a informação. E vamos fortalecer o mercado, principalmente com profissionais que aprendam as técnicas corretas
e que vá fazer uma arte floral da forma melhor possível. Não seja apenas um espectador de flores. Exatamente. Pessoal, isso aqui é um eterno aprendizado. Então, a gente aprende, vocês aprendem, é um laboratório de ideias, né? Um exemplo é esse novo corte da Aquaflor, que é o F1000 econômico. Dá uma olhadinha lá do outro lado do stand, é um F1000 um pouquinho menor, mas ele tem uma economia de valores e dá para vocês fazerem arranjos assim grandes, tá? De grandes proporções. Por exemplo, essa guirlanda aí eu montei ontem com esse F1000 econômico. Olha o tamanho da guirlanda que dá para fazer. Mas e ela chega a custar até 30% a menos do valor. Não exagere na quantidade de flores para uma espuma pequena, tá? Isso. Vamos pensar na questão da mecânica. E aí a gente teve um caso na prova da ABAF, que é a Academia Brasileira de Artistas Florais, que uma participante ela pegou uma espuma F1000, partiu ao meio e começou a colocar flor, estava um arranjo enorme desse tamanho. E eu trabalho como avaliador na prova, e aí eu passei ao lado dela e disse, tem certeza que vai caber tudo nessa espuma? Ela, vou na fé. Eu disse, então vamos rezar, que Deus esteja contigo. Quando ela terminou de fazer o arranjo, que estava limpando a bancada, a espuma estourou, o arranjo caiu. E ela reprovou porque ela não entregou um dos trabalhos. Então, assim, a gente tem que pensar antes de começar. Eu quero um arranjo grande daquele que eu fiz. O ideal é você utilizar um corte específico. Ou, no mínimo, eu amarraria ali 6 tijolinhos. Mas 6 tijolinhos, digamos que um tijolinho é R$8, R$10, vai ficar caro o meu arranjo. Faça pequeno. Não adianta você querer fazer um daquele com 2 espumas, tijolinho, vai romper, você vai perder tempo e ainda vai ficar com raiva. Então, pensem na questão da mecânica. É muito importante isso, tá? Eu vou colocar um pouco mais de branco para dar uma clareada, tá? Eu poderia usar mini rosa, poderia usar outro tipo de flor aqui, poderia. Fiquem à vontade. A gente traz apenas tipo uma ideia do que vocês podem estar fazendo, o que vocês podem estar utilizando com esses cortes diferenciados de espuma, para que o fornecedor também venha a produzir. Porque se ele faz um corte e de repente aquele corte fica encalhado no vende, quando você precisa, de repente você não vai encontrar, porque ele vai tirar do mercado, óbvio. Isso acontece com qualquer produto, não só com a espuma. Bom, o Valmir já está finalizando aqui a apresentação dele, daqui a pouco... Todo mundo pegou senha? Todo mundo pegou a senha dos sorteios aí? Daqui a pouquinho a gente já vai começar a sortear espuma floral, chocolate, pochete. Quem não pegou senha, levanta a mão aí que a Milena vai distribuir, ó. Essa moça simpática aqui da Aquaflor vai distribuir a senha agora, ó. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a Aquaflor pelo convite, ao Marcelo e à tia Tânia, que estão aí na coordenação dos eventos da Aquaflor, pelo privilégio de estar mais um ano aqui com vocês, partilhando um pouco do conhecimento, tá? Muito obrigado a cada um de vocês que estão aí assistindo. E aí qualquer dúvida e qualquer pergunta, fiquem à vontade. Estamos aqui para tentar ajudar. A gente que agradece, Valmir, com o seu talento, não é verdade, gente? Vem aqui se dispor. Estamos ao vivo, tá? Também para quem não sabe, depois o pessoal que tiver ao vivo vai precisar fazer algumas perguntas. E aqui a gente finaliza mais um trabalho. Muito obrigado a todos. E aí vocês podem trabalhar vários tamanhos diferentes ou até o mesmo tamanho em alturas diferentes. Você colocaria uma um pouco mais alta, uma um pouco mais baixa. E aí dá para você fazer aéreo, dá para você fazer mesa da família, colocar na recepção. E com certeza vai ser sucesso. Muito obrigado, Valmir. Parabéns.